Claro, Nádia, você que começa. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a missão de abrir aqui o podcast. Não temos mais números, né, Dani? Não, sem É número. atemporal, Atemporal. mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Não vamos trazer um tema específico, mas vamos responder algumas perguntas que abrimos no seu Instagram. Instagram, oh my. Recebemos várias perguntas aí do pessoal que tem nos ouvido, assistido pelo YouTube, ouvido pelo Spotify. E como você falou, o pessoal do Brasil inteiro mandando perguntas e nos ouvindo. Que privilégio, hein, Dani? E não só isso, né? Mandando perguntas e dando feedbacks positivos, né? A gente está muito feliz porque o que temos recebido de feedback de pessoas que estão aos poucos mudando suas decisões, mudando suas realidades, é para isso que a gente está fazendo. É Na para verdade, isso. para movimentar as pessoas. Escute, absorva e tente, se quiser mudar, mude. Se não quiser mudar, pelo menos enriqueça a tua parte mental com conhecimento, com algo diferente. Mas eu tenho certeza que a mudança acontece, né? Acontece, porque assim, você vai absorvendo aos pouquinhos e aos pouquinhos vai decantando aquilo, né? Sim, E às vezes passou um tempo, você fala, nossa, mas eu já tinha escutado isso, né? E aí você está preparado para realmente colocar aquilo em movimento. perfeito. Mas a gente tem que sempre lembrar que é uma mudança a longo prazo, as coisas vão acontecendo aos poucos. Às vezes a gente acha que está em alta velocidade, mas não tem problema você voltar um pouquinho e falar, opa, será que isso é o certo mesmo? Vamos rever aqui. Perfeito. Então, o importante é você tomar essa decisão e realmente querer mudar, né, para melhor. O próprio Akbar fala, né? Que você tem que estar na direção correta. Né? A gente já falou até agora, gradientes emocionais. Um leva para a vida, outro leva para a morte. Então, direção correta. Se você está na direção dos teus objetivos, do teu propósito, mesmo que você vá devagar, não tem problema. Mesmo que você recue dentro daquele mesmo caminho. O que a gente não aconselha é que você mude de caminho. Você estava indo para a vida e de repente a vida bagunçou um pouquinho. Sei lá, alguém muito querido, que Deus o livre, faleceu e você é jogado por um outro caminho de tristeza, depressão e fica preso naquele caminho e não consegue mais voltar. E esse é um problema. Aí você tem um problema, porque você mudou a direção. Ou se está demorando para acontecer alguma coisa, não vale a pena. Não, calma, continua, vai dar certo. Acredita, né? Acredita que vai dar certo. Tenha Isso. convicção Convicção. que vai dar certo. Isso mesmo. Então, hoje eu tô aqui como host de novo desse podcast, Oh my. NadiaCast. The Da NadiaCast. The NadiaCast. E eu vou fazer as perguntas para você responder pra gente, Dani. A gente selecionou algumas perguntas, né? Porque foram muitas, então, para o podcast não ficar muito longo, a gente vai dividir em etapas. Então, sempre que a gente receber perguntas legais, que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes, a gente vai trazer aqui e vai fazer uma sessão de respostas, perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta, que é uma dúvida muito comum, quando a gente fala da meditação, ou até quando você está com medo, você sempre fala assim, joga a energia para a planta dos pés. E aí a pergunta é, como que eu sei que essa energia, esse medo eu joguei para a planta dos pés? Eu sinto? Como é que é? É interessante, né? Porque pela sinestesia do corpo, pelo trabalho que nós temos físico, quanto mais você estimular os teus sentidos físicos, mais você vai ter contato com essa energia. Então, hoje, para uma pessoa que nunca teve contato, na verdade você tem contato com o medo, mas você nem sabia de onde ele vinha. Então, hoje a gente sabe que é uma energia telúrica que vem da terra e que entra pela planta dos pés. E veja, ela entra a todo momento, porque essa energia telúrica ela está ativando algo de proteção em você. Lembra, o medo ele só é maléfico quando ele te trava. Ele te trava ao ponto de não fazer coisas que você poderia fazer e poderia melhorar de vida, inclusive. Lembra que nós comentamos? A pessoa está pronta para dar uma palestra que vai mudar a sua vida dentro de uma empresa, só que ela está morrendo de medo e de repente ela decide não entrar. De tanto medo ela trava. Ou seja, prejudicou um processo dentro de uma empresa que poderia torná-la um cargo até mais superior ou torná-la uma pessoa muito mais bem vista dentro da empresa. Então, por não ter consciência dessa energia, por você não conhecer tanto o teu corpo,
Por isso que a gente fala de fazer atividade física, alongamento, exercícios etéricos físicos, para você começar a perceber essa energia. Hoje, por exemplo, bem hoje, o meu querido e amado aluno e professor, Marco Silva, ele chegou para mim e falou assim, Dani, eu tô sem energia hoje. Eu falei, como assim? Né? Eu preciso saber o que ele pensa que é estar sem energia. Eu tô cansado. Eu fiz um torneio que foi mega, parabéns, Marco, pelo torneio no final de semana. Ele fez um super torneio na academia dele e ele trabalhou que nem um maluco. Óbvio, o torneio dele, o nome dele tá lá dentro. E ele usou muita energia mental além da energia física para estar lá executando tudo. Então ele estava cansado essa semana. Aí eu falei para ele, Marco, vamos fazer um exercício etérico físico? Ele falou, sério? O que é isso? Eu vou te ensinar uma respiração. O nome da respiração é Bhastrika. Eu fiz uma respiração com ele que ativa energias do corpo. E automaticamente fazendo a respiração e terminando ela, ele falou assim, nossa, cara, eu tô pegando fogo. E eu falei, o nome de Bhastrika é a energia do fogo. É uma respiração de fogo. Ela realmente sobe a energia. Ele, posso fazer isso umas 3 vezes por dia? Eu falei, não precisa exagerar, Marco. Marco equilíbrio. Faz uma vez todo dia. Mas olha a percepção. Houve uma percepção de que essa energia existe. Porque ele começou a ficar com calor. Aumentou o calor do peito para os membros superiores e extremidades. E ele, nossa, como aumentou minha energia. Ele não tinha noção disso porque ele nunca tinha feito essa respiração. Então quando a pessoa me pergunta como que eu sei que a energia está entrando pela planta dos pés? Você não sabe. Até você começar a perceber. Você precisa tomar consciência do teu corpo, mas o primeiro passo é língua no céu da boca, respiração no diafragma, para você libertar o diafragma, para você empurrar essa energia que está no teu peito, em cima, né? Isso, para baixo, e começar a prestar atenção na sola do pé, é porque daí toda a tua atenção mental vai para a planta dos pés. Você, inclusive, bate a planta dos pés no chão. Tem, inclusive, atletas marciais de lutas que batem o pé no chão e gritam Cai! Cai! Batendo os pés no chão. Isso é uma técnica. Muitas vezes nem sabe que estão fazendo isso. É técnica de domínio do medo. Você passa a prestar atenção na sola dos pés, não deixe que o teu pensamento fique divagando do tipo, meu Deus, eu vou perder essa luta, o cara luta mais do que eu, ele é mais forte. Ei, são 2 seres humanos, no caso de uma luta, um contra o outro, com regras estabelecidas, onde quem tiver menos medo e controlar o seu medo, vai ganhar. Exatamente. Ou o que for mais técnico. Então é muito claro isso para mim. Então, como é que faz isso? Treinamento. Você precisa treinar. Um outro exemplo de um atleta que é tenista, Pedro Chemin. Abraço, Pedro. O Pedro me falou esses dias, Dani, eu estou espantado do que eu estou fazendo. Ele faz uma caminhada antes de entrar em quadra, botando a língua no céu da boca, respiração diafragmática, prestando atenção na sola dos pés, e ele caminha, sei lá, fora da quadra, caminha indo até a quadra, faz uma caminhada concentrando nisso apenas. E ele fala que ele entra assim totalmente centrado, com a mente vazia e tranquilo. É isso. Isso é o domínio do medo. Você vai entrar numa quadra e na quadra você vai ser, se tiver dentro da tua cabeça isso, né? Você pode ser julgado. Ai, será que as pessoas vão gostar do meu jogo? Será que eu vou fazer tudo aquilo que eu treinei para fazer? Na verdade, tudo está dentro da tua cabeça. São os pensamentos que vão fazer com que essa energia realmente suba ou desça. Então, técnicas físicas como prestar atenção na sola do pé, respiração diafragmática, movimentar o corpo, são cruciais para que você possa estar no centro. Então, planta dos pés significa preste atenção na planta dos seus pés. Isso é importantíssimo, porque é por ali que a energia entra. Não é que você vai barrar a energia, você vai ter controle sobre ela. Você vai prestar atenção nela. Você vai dizer, quem manda aqui sou eu. Segura, eu não vou morrer. Eu estou entrando numa quadra para fazer um jogo. Eu não estou correndo risco de morte. Então, medo, fica no teu lugar. Eu sei que você é importante, mas quem manda aqui sou eu.
Legal. Então a gente poderia dar 2 dicas, eu acho que nessa pergunta para o pessoal que está começando esse treinamento. Acho que uma coisa que eu faço, assim, que eu recomendaria é quando eu vou meditar, eu tento meditar na cadeira e eu já coloco a planta dos pés ali, né, em posição ereta, a mão aqui, e aí eu já concentro que a energia está lá embaixo. Como que eu concentro? Sentindo a planta dos meus pés lá. Então, claro, daí eu começo a prestar atenção na respiração, mas já na saída, a minha planta do pé já tá lá e eu sei que ela tá lá. Então, isso seria para a gente começar a acostumar a jogar energia para a planta dos pés. Isso. E a segunda dica, por exemplo, tô com medo, tô passando por uma situação, né, do trabalho, em casa. Talvez essa dica que você deu do menino Pedro, né? Isso Fazer mesmo. essa andar um Vai pouquinho, caminhar caminha um pouquinho, respira concentra aqui no no abdômen, diafragma, perfeito. sente a tua planta do pé pisando no chão Totalmente. para acalmar. Porque quando você tá ansioso, você caminha como? Você já percebeu quando a pessoa tá ansiosa, como é que ela caminha? Ela caminha com o tronco inclinado para frente, a cabeça lá na frente e na ponta dos pés. Uhum. Ela não consegue plantar totalmente do calcanhar até a ponta dos pés no chão. E a ela caminha postura tensa também, né? e totalmente Em tenso. curva, né? Você se contrai, Uhum. o medo contrai você porque você entra em defesa. O Exato. corpo se contrai. É como, imagine alguém vir agora com uma barra de ferro na tua direção, a tua primeira reação é fazer o seguinte, é fechar o olho e se contrair. Os espartanos tinham uma técnica que eles chamavam de fobologia, que era o estudo do medo, onde eles trabalhavam uma técnica de um espartano no outro tocar na região dos olhos para que eles conseguissem manter os olhos fixos e que o medo saísse dessa região dos olhos. Olha que loucura! Eles, quando eles entravam em batalha, eles entravam olhando nos olhos dos seus adversários. Olha, você não sente um medo só de pensar num cara com uma armadura, com um baita escudo, com uma lança, te olhando com um olhar fuzilante, dizendo aqui, ó, você vai morrer. Você vai morrer. Tipo, ó, cara, eu não vou morrer, você que vai. Você que vai. Cara, a gente não precisa mais, na nossa realidade atual, passar por esses momentos. Mas olha como o olho é importante. Né? Então você é ameaçado, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos e se contrair porque vai esperar a pancada. Do contrário, eu tô atento, eu tô no centro, e eu tô relaxado, e eu tô com medo, mas tô dominando. A barra vem. É mais fácil eu tangenciar ela, me esquivar dela. E o cara não esperava aquilo, e de repente contra-atacar. Olha que loucura. Sim. Aí vem outras partes que o Akbar fala muito, que você tem que tangenciar as coisas, não ser perpendicular. O que significa isso? Alguém agrediu você verbalmente. Se você agredir na mesma intensidade a pessoa, foi um ataque perpendicular com uma resposta perpendicular. Quando a pessoa te agride verbalmente e você se esquiva, dizendo, isso não é pra mim, isso não é meu. Por que eu vou ficar bravo? Por que eu vou sair do meu centro? Eu que vou autorizar você a me tirar do meu centro? Eu tô no meu centro. Só eu saio do meu centro se eu quiser. Isso é o controle. Isso é autoconhecimento. Isso é tudo que a gente falou até agora, é o domínio do medo. Você se conhecer e se pôr à prova. Eu falo, como a gente teve uma entrevista com o Poliso, que eu vibrei o dia que ele me disse, nossa, eu me estressei demais com o cara que eu tava treinando, porque o cara me botou muito pra baixo. Eu falei, yes! Como assim yes? Eu falei, volta lá agora, põe energia na planta do pé e não deixa aquilo te atingir. Blinda a tua mente daquilo. Blinda o teu corpo. Relaxa e faz o teu melhor. Porque se você deixa isso também te atingir, é porque muito você tá pensando naquilo, né? Claro! É o que você vê fora, o que tem dentro. Então, é isso. Então as pessoas espelham muito isso. Então, alguém te ofendeu. Eu tenho uma história muito, muito legal, que eu gosto de dar o crédito às pessoas que contaram. O Leandro Carnal, ele conta que, não sei se vou contar da forma que o Leandro contou, mas ele fala que ele pegou um táxi uma vez e estava indo com o táxi para um congresso, algum local, e uma moto bateu no retrovisor do taxista, e o taxista começou a acelerar e correr em São Paulo, pelas ruas atrás do motoqueiro, e o Leandro dentro, tá tudo bem com você? O taxista, você viu o que ele fez? E daí o taxista se aproximou dele, abaixou o vidro, e os dois começaram com xingamentos. E o motoqueiro seguiu à frente, e ele continuou
viajando naquela noia dele. Você viu que ele xingou a minha mãe? Ele chamou a minha mãe de mulher fácil, né? Uhum. E daí o Karnal perguntou assim, mas a sua mãe é? Eu falei, não. Então, por que ficar bravo se ela não é? Ele olhou, eu não tinha pensado nisso. E mesmo, daí o Karnal, e mesmo que ela fosse, ele acertou. Qual o problema? Ou seja, tá tudo dentro da tua cabeça. Uhum. É a forma como você recebe Recebe isso, né? aquilo, ou tangenciando, ou batendo de frente, deixando aquilo te atingir. Achei muito legal a história, porque é isso que a gente vive no dia a dia. É isso que as pessoas precisam escutar. E você consegue notar que depois desses últimos 2 anos, assim, que a gente passou, né, que foram difíceis pra todo mundo, tá muito aflorado isso, assim, tá muito... A gente achou até que no começo ia estar diferente, né? A gente fala assim, nossa, as pessoas vão estar mais evoluídas, não sei, a gente tá passando por tudo isso junto, né? Um momento de evolução, mas tá muito aflorado isso, né? Tá muito assim, sem paciência, Muito. sem... Muito. Eu comentei com você hoje, né? Eu trabalho com meu estúdio, com alunos, e eu vejo o quanto eles entram em embates sobre tudo. Sobre política, sobre qual é o melhor celular, sobre tudo. E são embates que, no meu ver, não vão levar a muito lugar. Uhum. Quando a pessoa tem a convicção que tem um pensamento que vai para um lado e o outro tem uma convicção e um pensamento que vai para o outro, cada um botou uma cerquinha em volta de si, dizendo que o que tem dentro do seu território é melhor que o que tem o do outro. E daí o que acontece? Uma guerra. E essa guerra verbal, alguém vai sair machucado. Porque você vai falando e falando e vai agredindo, e daí você não dorme mais à noite, você entra em ansiedade, aí você não domina mais medo, daí qualquer coisa que vem de fora te traz medo, do tipo, agora eles vão começar a invadir a tua casa e tocar fogo nas coisas. Hello! Pode acontecer, mas vem cá, tem muita coisa, tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte. É muito extremismo, né? Então, muito. Ou se é aqui, é muito aqui. Ou então, muito ali. Então tá muito... E as pessoas estão desequilibradas. Então isso que a gente tá fazendo, a gente sabe o quanto isso é importante, que foi importante pra nossa vida. Foi. As pessoas me olham assim, cara, e como é que você fica nesse momento? Eu falei, eu fico bem, tô com a minha esposa, tô com os meus amigos, eu tô dormindo bem. Não, mas como é que você consegue dormir bem? Aí eu falo assim, gente, o mundo é o mundo. O Akbar fala muito isso, não adianta você querer mudar o mundo. Não. Você não está aqui para mudar o mundo. Se o mundo quiser mandar você embora, ele vai sacudir com um terremoto, e ele vai expulsar você com um vulcão, ou vai criar um tsunami para devastar metade da raça humana. Se o mundo quiser. O que já aconteceu em outras épocas. E eu te pergunto, o mundo é o mundo. Eu preciso salvar o mundo? Não. Eu preciso salvar primeiro a mim mesmo, que é ter esse autoconhecimento, é conhecer a mim mesmo, saber das minhas mazelas, saber das minhas virtudes e focar no que é claro. Eu contei da história do sol. Onde o sol vai, ele não acha escuridão, porque ele é pura luz. Então foca na luz. Foca no que tem de bom em você. Aí, depois que você viu isso em você, aí você começa a ver nos outros. Essa bondade fundamental que primeiro você tem que acreditar que você tem, mas acreditar com aquela palavrinha que você acabou de dizer agora, convicto. Com convicção. É uma convicção. Você simplesmente sabe que você é bom. Você nasceu bom. Pensamentos emprestados, condicionamentos te enrijeceram, te deixaram duro para a vida. E se você continuar assim, você vai quebrar. Eu já dei exemplo do pinheiro lá, quando vem um vento, arranca você com raiz e tudo do chão. Pronto, se foi o pinheiro. Enquanto que um bambu que é flexível, que tangencia, ele deita com o vento. E depois que o vento voltou, ele volta ao normal. Essa é a nossa vida. Porque o Akbar adora falar isso, né? Nossa, vim para a vida para ser feliz. Amado, amada da minha vida, você veio para a guerra, você está aqui para guerrear, então seja um guerreiro, seja forte e aprenda com as situações. Você veio aqui para evoluir. Ser feliz é consequência da tua evolução. Quanto mais evoluído você for, você vai dominar as dores, você vai dominar os prazeres.
e vai ser sereno, que está acima de tudo isso. A serenidade está acima da dor e do prazer. É isso mesmo. Bom, vamos para a segunda pergunta? Achei que já tinha respondido tudo. Não, temos mais. E aí uma continuação que fala sobre a dúvida sobre a energia também. Quando estou na presença de alguém e começo a bocejar, a sentir a energia baixa, como se blindar dessa situação? Vamos lá. Lembra quando a gente conversa tanto eu e você, né? Sobre os ambientes que a gente sente que a energia está pesada. Isso existe mesmo. Isso existe. A pergunta é, para você entender que isso existe, que essa energia existe, pensa num dia ensolarado. Como é que é o teu ânimo no dia ensolarado? Você tem disposição, Você quer sair, roupas você... mais claras, coloridas. Agora pensa um dia chuvoso e frio. Como é que você quer sair? Você quer se proteger, se contrai, tá frio. Se tiver chovendo, você já não vai ter tanta disposição para sair em determinados lugares. Aí, o exemplo que eu dei uma vez. Você vai num consultório, que Deus o livre você precise, vou bater na madeira 1, 2, 3, e foi num médico porque você está com um diagnóstico de câncer. Como é que você acha que é um ambiente onde você chega no consultório, onde as pessoas que estão ali estão tentando se tratar ou fugir de algo que pode levar você à morte? Como é que você acha? A energia é pesada. Então, você bocejar e sentir que a energia está pesada é quase que normal. Porque os ambientes trazem isso, dependendo da energia que rola naquele ambiente. Por isso, arejar os ambientes, deixar o sol entrar é tão importante. Manter as coisas organizadas, para você não gastar energia. Limpas, a limpeza dos ambientes, tudo isso é muito importante. Agora, não dependo do ambiente, eu preciso ir num local que eu já sei, esse é o tema. O tema é, eu preciso estar preparado para tudo. O guerreiro, ele se prepara. Vou na casa de uma pessoa que eu não conheço. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Me convidaram para ir e eu fui como uma pessoa educada que sou, eu vou a esse encontro. Só que eu não sei o que eu vou encontrar. O que eu faço? Coloca a língua no céu da boca, energia na planta dos pés, respiração diafragmática e entra. E não deixa aquilo... por exemplo, fui, não gostei, não encontrei algo que eu não esperava. Não deixa aquilo... Não julga, não critica, não traz algo externo para dentro de você. Se protege. A gente tem uma técnica na Mente Ronin, que é uma técnica de meditação, que a gente faz um ovo dourado em volta da gente. Acredita no... Mas por que o dourado? Que cor é o sol? Pelo menos que cor que a gente vê o sol? Dourado. O dourado, o que traz pra gente? O sol traz o que pro mundo, pra terra? Energia e vida. Sem sol não tem vida. Sem sol a planta não cresce. Se a planta não cresce, o animal não se alimenta. Se o animal não se alimenta, nós temos uma dificuldade de planta e animal, do vegetal e do animal, para nos alimentarmos. A vida na terra ficaria mais escassa sem o sol. Diria até que iria desaparecer. Então, o dourado é para isso, é uma proteção. Dourado é vida. É como se eu dissesse, aqui é só vida, meu amigo. Se vir com coisa de morte, não vai entrar. Legal. Essa pergunta me remete para casos assim. A gente já ouviu várias dessas perguntas, inclusive em treinamentos que a gente faz juntos. Sim. Se tem uma pessoa da minha família que eu não gosto, que é uma pessoa negativa, como é que eu faço para lidar com essa pessoa? A gente sempre escuta essas perguntas, assim, né? Sempre tem. Mas a gente sempre acha que é a outra pessoa da nossa família. A gente não acha que é a gente, essa pessoa também, né? Sim, que alguém aponta pra gente dizendo, olha, aquela pessoa é assim. Mas qual que seria a dica, assim, pra lidar com isso? Porque a gente sempre tem, né? A gente sempre vai ter alguma coisa, assim, que a gente tem que enfrentar, que lidar. Qual a dica que você daria? Então, primeiro que é família. Família é família. Família é pode... sangue. Ou tem gente que se afasta da família. Né? Então, às vezes, quando eu falo em família, vamos entender família pai, mãe, tios, parentes de sangue. Tá? Terceira dimensão. Seria. Terceira dimensão. Tá? Sério, Dani, qual que é a segunda do relacionamento? É você e o teu par. Porque quando você acha alguém, encontra para ser o teu par, com essa pessoa eu quero dividir minha vida. Eu, na verdade, não é dividir, né?
Na verdade, eu quero compartilhar a minha vida e crescer com você. Eu quero somar. Porque nesse caso, ou pelo menos na maioria dos casos que você soma bem, a soma sempre é, né? 1 mais 1 é 2. Ou 3, né? Que vem um filho. Daí veio o filho, Aí vem um filho. Então 1 mais 1 é 3. Olha que loucura. 4. 4, 5. Pode ser 6. Então 1 mais 1 pode ser 7. Né? Agora, essa é a primeira família. Quando você sai e monta um relacionamento. Porque se você ficar preso à terceira dimensão sem dar atenção para a primeira, são os casos que a gente vê da sogra que se mete no casamento, que a sogra fica dizendo, não, você trata mal o meu filho. Você não trata como eu, você não cuida dele como eu cuido. Ou as filhas que são sempre filhas do pai, ou os filhos que são sempre filhos da mãe, né? Isso. Que tem muito. Tem muito. Aí parece que você não foi preparado para viver. Então eu tenho que voltar para a terceira, eu tenho que ir para a terceira dimensão, pular a segunda porque eu não fui preparado para viver. Aí a gente vê uma geração hoje que eu não critico a geração de hoje, porque é culpa deles. Será que não é culpa de uma sociedade que está amolecida, de uma sociedade cheia de mimimis, cheia de disque-disque, cheia de cuidados e proteções? E aquele antigo guerreiro, e a pessoa que está ali exposta à vida, que é preparada por um pai e uma mãe que tem um conhecimento que possa te preparar para realmente enfrentar a vida. Eu tenho uma filha de 5 anos e eu já desde pequeno eu preparo ela com pequenas frustrações. Eu não dou tudo que ela pede, não porque eu não tenha condições. E ela sempre me pergunta assim, pai, você não é rico? Eu falei, depende do que você entende por riqueza. Acredito que eu esteja fazendo meu cofrinho espiritual bem legal. E a gente vive bem. Não é que eu vejo que tem pessoas que têm mais coisas externas, casa com piscina, com não sei o quê. É verdade, filha. Aí eu pergunto para ela, mas o que você acha mais importante? Uma casa com piscina ou um pai e uma mãe que te amem e façam quase tudo por você? E quando eu falo em quase tudo, filha, é inclusive não dar para você coisas que naquele momento você não merece ganhar. Porque senão você vai criar uma criança imediatista. E aí, ansiosa, que pede e você dá, pede e você dá, pede e você dá, e um dia ela não tem. Ela fica com expectativa sempre de ganhar algo. E aí vira uma criança frustrada que qualquer adversidade que ela tiver na vida, ela já não... Opa, não é assim. Perfeito. Ou será que um dia ela vai ter o seu relacionamento e o par diga para ela, não quero mais ficar com você. Aí pode entrar em depressão e tem casos de suicídio de adolescentes. E aí? Eu vou preparar minha filha, vou explicar para ela e vou tentar. Ninguém é perfeito, a gente sabe disso, mas vou fazer o meu melhor para que eu possa formar o caráter dela. Isso é formação de caráter. Formação de caráter, eu preciso ensiná-la a dominar a sua personalidade, que é composta de 4 corpos: físico, energético, emocional e mental. Eu preciso ensiná-la a fluir por esses 4 corpos, principalmente com o domínio emocional. Ela precisa, porque as pessoas são muito imaturas emocionalmente hoje. E daí isso nos leva à resposta dessa pergunta, por exemplo, que aí a gente quer culpar o outro com essa questão de energia, não gosto. Talvez seja o exercício de olhar para si mesmo e você mudar as suas atitudes também, né? Claro. Porque família é família. Claro. Não tem como você vai ter aquele vínculo sempre. Então, eu vou contar talvez você me emocione, tomara que não, porque eu sou um cara forte, mas a emoção ela vem. Eu vou contar como é que foi com a minha mãe. Então, eu e minha mãe amo de paixão. A minha mãe sempre foi uma matriarca e sempre cuidava muito bem da gente. E de uma forma, às vezes, talvez na minha realidade, na minha visão, dura, mas ela precisava ser dura comigo. E ela sempre dizia, lembra que eu falei já com você e falei em podcast, que ela sempre, desde pequena, ela sempre dizia para mim assim, você tem um grande coração. E aquilo, eu acreditava tanto naquilo, eu acredito até hoje que eu tenho um grande coração, porque minha mãe falava isso para mim.
Então olha a importância do que um pai e uma mãe falam para você. E fora esse dito do grande coração, que ela sempre falava para mim, ela me preparou para a vida. Ela dizia, não, você está pronto para ganhar o mundo. E eu não titubeei na primeira chance que eu tive de sair da minha cidade, eu saí. Às vezes até inconsequente, mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Mas ela me preparou para isso. Porque um pai e uma mãe tem que preparar o filho para o mundo. E eu saí para o mundo. E voltava, cada vez que voltava para ela, a conflitos de infância. Porque fala mal de um amigo, fala mal de uma coisa. Que pai e mãe sempre querem te proteger, de alguma forma. E pela visão deles, algumas pessoas são maléficas para você. E eles vão dar a opinião deles. E eu sempre confrontando. O que você sabe dos meus amigos? Por exemplo. Conhecendo a Mente Ronin, eu comecei a me conhecer mais. E comecei a ver que o problema não era o meu pai e minha mãe. O problema é como eu recebia aquela informação deles. Sempre de forma perpendicular. Beleza. Aí um belo dia, agora já depois da minha grande mudança, que minha mãe sempre fala assim, nossa, filho, dá um beijo na testa do Akbar, ela diz, dá um beijo na cabecinha maravilhosa dele, porque ela mudou você, ele mudou você. Né? E eu sempre dou, e falo para ele, e ele fica feliz. Que as últimas vezes que eu tenho voltado para lá, eu tenho chegado em casa, aí a última vez ela começou a falar alguma coisa que foi bastante tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás. Ela falou de um amigo, e daí eu já mudado. Ela falou, deixei ela falar, colocando o líquido no céu da boca, energia na planta do pé, respirando pelo diafragma. Depois que ela falou, ela veio e sentou do meu lado, e eu falei assim, eu já lhe disse o quanto eu lhe amo? Ela ficou muda. E daí eu abracei ela, comecei a fazer carinho nela. E falei assim, a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tá junto, né? Que a gente não sabe quanto tempo nenhum ou nem outro vai durar. Eu mudei e ela mudou. Eu nunca mais minha mãe falou de nada disso, referente aos meus amigos. Nunca mais. Então veja, a mudança foi minha, não foi dela. Você muda a realidade que está em volta de você. Ó, me arrepia. Você é o autor das mudanças da sua própria vida e de tudo que cerca você. Isso é energia. Tanto a energia negativa do bocejo pode vir quando você tem algo dentro de você que se identifica com aquela energia, quando você tem bondade o suficiente para espalhar para o mundo. Mais uma vez, não é sobre o outro, é sobre você. Sim. Então até essas questões de energia, de eu me sinto mal com aquela pessoa. Talvez, então, aqui, para cada pergunta a gente vai dar uma dica, tá, Dani? Vamos ser meio engenheiro aqui nesse negócio. Vamos embora. A dica para essa pergunta seria, não queira mudar o outro, né? O que o outro tem de ruim, porque às vezes aquilo que você quer mudar no teu coleguinha ali, ou alguém da tua família, é algo que tem dentro de você e você precisa modificar em você. Né? Então, às vezes você fala, aquela pessoa é muito chata, é egoísta, é isso, é aquilo. Tá, mas será que não existe um pouquinho disso dentro de você que precisa mudar? Eu te pergunto, como é que você consegue identificar algo no outro se você não conhece? Se você não tiver dentro de você, você não identifica no outro. Não. Se você não tiver um pouco de escuridão dentro de você não vai ver a escuridão do outro. Não vai ver. Então por quê? O que tem que mudar é a forma que você vê o outro. Exatamente. Então, primeiro, por isso que a gente busca, dentro da Mente Ronin, enxergar as nossas virtudes. Porque daí você vai ver isso fora também. Claro que eu vou começar a ver virtudes. Exatamente. Então, o exercício de não reclamar, não julgar, não criticar é muito importante. Não para ver no outro, mas principalmente para ver o que você faz. Olha o quanto você reclama, olha o quanto você julga, olha o quanto você critica. Nossa, um monte. Aí você passa a mudar. Aí depois que você viu em você e você dá uma segurada, você começa a ver nos outros daí. Mas também não critica, porque você era assim. Exatamente. Por que você vai criticar o outro se você fazia igual? Não critica. Você pode dar uma dica, se ele te pedir. Porque eu também não dou dica para quem não me pede. Não. Porque eu tô me metendo na vida do outro. Exatamente. E o outro às vezes não tá pronto. Jesus já falava, né? Não dê pérola aos porcos. É um modo de dizer que você tem um tesouro, que é o teu conhecimento, que você pratica,
E você vai dar para quem te pede. Porque a pessoa que te pede, ela tá pronta para te escutar. Quem não te pede, Não quer saber, né? não quer. Aí você vai ficar jogando. Quem que faz muito isso? Um pai e uma mãe. Porque eles querem mudar você, eles querem te ajudar, eles querem te proteger. E eles vão jogando. Mas tem um momento que não precisa mais jogar. Você já fez tudo o que você podia ter feito. Você já criou um homem, uma mulher. Você criou algo